meditação é isso. A meditação é consciência sem pensamento. Estamos aqui, estamos alerta, mas estamos sem pensamento. Atividade mental. Anular a atividade mental, como isso é importante. Tem estudos médicos que mostram isso. E não é fácil. Porque o ego. O que é o ego? O ego, ele é como se fosse um lado obscuro da nossa inteligência. É a nossa vaidade. Às vezes a pessoa ela não tem grana direito, mas ela parcela uma viagem para a praia só para postar nas redes sociais e ganhar like. Nossa, que lindo você aí, é vidão, é vida boa. Ou então a pessoa que faz plástica, ou então a pessoa que às vezes até a filantropia, às vezes é para alimentar o ego. Olha como ele é bonzinha, olha como ele é boazinha. Porque quando você faz a caridade não precisa de vir com foto, com coisas que mostram que você fez aquilo. Você faz por um bem maior. Então, o ego, ele é como se fosse algo que a gente precisa domesticar. Por exemplo, o ego, ele tem vontade, é mimado. Então, às vezes o adolescente está lá, vendo a série dele lá. E a mãe dele sai, e aí ele vira e fala, e aí ela vira e fala: ô fulano, lava aquela louça lá que quando eu voltar eu vou fazer a janta. Você também vai jantar, viu? Aí ele fica deitado, prostrado. E o ego é aquela voz que fala assim: ah, não, vai lá lavar não. Daqui a pouco ela chega e lava. E aí a mãe chega, dá uma bronca no filho, dá castigo pro filho, e depois a mãe que é chata. O ego, ele tem uma característica: ele não leva dano. A gente tem dois aspectos que nos fazem sentir um dano, que é no físico e no mental. Ou na carne, na parte física, quando o menino apanha, ganha uma chinelada, ou na parte emocional, que é quando você escuta coisas que você não merecia ter escutado. Bullying mesmo, né? O bullying, normalmente, é você ficar colocando apelidos indesejados, então a pessoa é uma violência emocional, psicológica. O ego não, ele fica como se fosse numa caixinha especial, uma caixinha blindada. E lá, ele não toma dano. Então, ele quer o prazer, ele quer ser satisfeito, mas ao mesmo tempo, ele tem aquela situação de não correr risco algum. Então, com a meditação, a gente entra num estado de introspecção e a gente consegue observar melhor quem somos nós. É como se você tivesse com uma lanterna descendo uma gruta e do nada você bate a lanterna e vê uma carranca, assim, vê um borrão, assim, uma pintura bem feia na parede. Mas quando você vai olhar de verdade, é um recorte da sua personalidade que você não aceita. Porque é como se fosse um lobisomem na sala de estar. É como se a gente tivesse vergonha, não quisesse admitir certas coisas. Por exemplo, eu sou invejosa. Eu sou egoísta. Eu tenho raiva de gente com essas características. Então tudo isso é ruim. E com a introspecção, com a meditação, a gente acaba ficando com a atenção refinada para poder observar certas coisas nesse sentido. Por exemplo, a ideia é que você não pense. Mas, se pensar, você fica um pouco mais como se fosse assim, o rádio, né?
a sintonia fina do rádio. É como se você ficasse numa vibração que te revela coisas que você não está acostumado a ver no dia a dia. É como se fosse assim, você está numa frequência do mundo, do mundão aí, da internet, das coisas que estão por aí. E quando você entra na frequência da meditação, é como se você entrasse numa sintonia mais fina e você ficasse um pouco mais sensível. Então, por exemplo, nossa, olha que loucura, eu ajo dessa forma, eu penso dessa forma. Você começa a refletir sobre si mesmo, que é como se fosse uma meta cognição. É como se você tivesse observasse as suas reações de fora. Você está vendo seu comportamento e as suas atitudes, mas você está vendo isso de fora, não como primeira pessoa, mas na terceira pessoa. E isso é muito benéfico, porque você começa a observar falhas de caráter, coisas nesse sentido que você pode melhorar e muito. Então, o ego é um desses exemplos. Por exemplo, você às vezes está meditando e no meio da meditação vai vir uma raiva de você mesmo porque você está meditando. Isso é um reflexo do ego. Para com isso. Por quê? Porque o ego ele não quer ser domesticado. Ele não quer sofrer nenhum tipo de intervenção, ele quer continuar dominando. Então, quando você está numa postura de querer crescer na meditação, o ego ele se sente ameaçado. Então pode ser que no começo você sinta até raiva de si mesmo. Porque você vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou meditando? Por que eu estou fazendo isso? Mas na verdade, se você tiver um carinho especial, você vai ver que não é você, que é o ego. Porque o ego é uma fronteira, né? É difícil de falar às vezes. Mas o ego ele mora dentro da gente. Todo mundo tem o ego, todo mundo tem o superego, que já são os condicionamentos. O ego são os desejos e as vontades. E o superego é como se fossem os condicionamentos, as coisas que você traz do passado, o jeito que você aprende as coisas com sua família, o que você... a influência de vida que você teve, falsas identificações. E, além disso, temos o espírito, temos o físico e o mental. Então, tudo isso é um pacote que envolve o ser, o si. Então, o ego ele não quer ser observado, ele quer continuar nos bastidores. Então, quando você começa a meditar, você consegue ter essa percepção. E ele se sente ameaçado, ele se sente em risco. Porque uma pessoa que tem o ego pequeno, que não tem um ego assim, ou não é orientada pelo ego, o que essa pessoa traz? Essa pessoa ela traz um desapego. Essa pessoa ela traz virtudes como, por exemplo, jejum. É uma pessoa que às vezes consegue ficar um largo período de tempo sem comer, sem beber. Se precisar fazer xixi, ela segura a vontade de fazer xixi. E no banheiro, essas coisas, ela se precisar dormir no chão, ela dorme no chão. Ela não precisa da cama quente, do colchão. Por quê? Porque a vida ela é feita de altos e baixos. E se num período, num momento, numa ocasião, você precisar dormir no chão, comer um pão sem manteiga, você tem que aceitar isso com alegria. Não é para você dar piti. Não é para você ficar, sabe, achando que o mundo vai acabar. É aquela ocasião. Porque são as intempéries da vida. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações. Por exemplo, o que é a tal da inteligência emocional? Que nem o nome já fala, inteligência emocional é você no aspecto... Cai, por exemplo, um problema que precisa ser resolvido,
você não tem palpitação, você não xinga todo mundo que está ao redor de você, você não fica nervoso, quer derrubar a casa. Você, com equilíbrio, com temperança, olha o problema como se fosse um cubo que você roda e acha a fresta do problema. Inteligência emocional é principalmente lidar com maestria diante dos problemas do dia a dia. Ou seja, os problemas do dia a dia, assim, por exemplo, uma coisa que estraga, acaba trazendo um atraso. Tudo isso, tem dois jeitos de você levar isso. Ou você leva numa boa, ou você leva numa mal. Se você levar numa pior, você às vezes vai xingar todo mundo que está perto de você, você vai brigar, você vai ficar estressado. Depois, aquilo tem um efeito em cascata, porque gera culpa, gera arrependimento, remorso. Puta merda, por causa de uma bobagem, eu briguei com a fulana. Compromete a amizade, compromete relações humanas. Ou então não, simplesmente com você mesmo. Por exemplo, alguém tinha que te prestar um serviço e não prestou, porque aconteceu algum problema, você deseja o mal para aquela pessoa, você fica com raiva. Isso tudo não é por aí. Então, saber lidar com as coisas é uma sabedoria muito grande. O sábio ocupa esse lugar. O guru, uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia é aquela pessoa que não fica nervosa, que não fica exaltada. Você pega o arquétipo do sábio, ele é completamente sereno, equilibrado, fala baixo, não se exalta. Uma pessoa assim comedida, uma pessoa, né, ponderada, fala pouco, fala quando precisa falar, fala de uma forma assertiva. E você vai ver a vida desses sábios, são homens que ficam quietos a maioria do tempo. As pessoas deixam eles em paz e eles ficam fazendo o quê? Meditando. Meditar, entrar dentro, é um convite para crescer para dentro. Às vezes você tem um problema e você não consegue resolver esse problema assim, de uma forma muito prática. Às vezes você está fazendo uma benfeitoria na sua casa e apareceu um problema. Aí, não estou conseguindo resolver. Que situação? Como é que eu vou resolver isso? Com a meditação, é impressionante como que você consegue ocupar esse lugar. Vem uma inspiração e preenche aquele problema, assim, preenche aquela dúvida. Isso é muito real, assim. E é uma coisa assim que é completamente, não precisa de equipamento, né? Não precisa de nada. Você simplesmente vai lá, fica numa cadeira confortável, num espaço que você goste, de preferência um lugar silencioso, e começa a meditar. Que é simplesmente fechar os olhos, tentar apagar tudo do passado, tudo do futuro, ficar no presente, que meu nome já fala, presente. É um presente que a gente ganha a todo momento. E as pessoas, às vezes, elas não colocam atenção nesse presente. Tá pensando, tá na rua, em vez de ver o passarinho cantar, que tá cantando alto no pé da árvore dela ali, tá preocupado com a janta. O que tem que fazer? Claro que a gente não vai negligenciar os eventos, por exemplo, as coisas que eu tenho que, os compromissos, afazeres. Mas isso a gente faz e esquece. Não precisa ficar remoendo. Então, fica sem pensar nada do passado, nada do futuro. Coloca atenção na respiração. Enche o pulmão de ar, segura e solta lentamente.
Inspira, segura, solta. Isso vai trazendo relaxamento, alegria e paz.